Rio+20, da pré-conferência e da conferência, o Pavilhão Humanidade, que eu depois convido a quem ainda não fez a visita, eu convido a todos para visitar, porque o sucesso é enorme, sucesso de mídia enorme, sucesso de público enorme. Nós conseguimos dar à população do Rio de Janeiro, às delegações estrangeiras e à população brasileira que veio a Rio+20, uma forma concreta de participar das discussões, dos debates. Toda esta programação inclui esta exposição, mas inclui também inúmeros eventos, palestras, seminários, workshops, cursos que estão acontecendo. Abriu o concurso de TED e foi por aí adiante. E desde sábado nós começamos a discussão de infraestrutura e amanhã temos uma longa discussão, que é o Energy Day, que é a discussão sobre energia para o desenvolvimento sustentável. Queria agradecer a presença do Arnaldo Vieira de Carvalho, do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está conosco organizando este seminário hoje aqui, para o lançamento e para esse tema que nós faremos aqui hoje. Eu queria dizer algo que provavelmente a maior parte de vocês conhece, que é o seguinte, e eu quero fazer referência a este documento que nós distribuímos a todos vocês, que é um documento de posição lançado pela Fiesp e pela Firjan na terça-feira da semana passada, na abertura da pré-conferência, onde muito claramente a gente coloca no nosso entendimento a questão dos biocombustíveis, o papel que os biocombustíveis terão na transição para uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável, e do qual Brasil e tantos outros países do mundo são um exemplo, não é? Como vocês bem sabem, os Estados Unidos da América têm o maior programa de utilização de biocombustíveis, o maior em quantidade de utilização de biocombustíveis na frota de carros leves, com adição de 10% de etanol de cana em toda a gasolina utilizada nos Estados Unidos. E isto não é pouco. Os Estados Unidos são responsáveis por mais de 43%, segundo o último dado disponível, consumo de gasolina em todo o mundo, né? E o etanol de milho reduz entre 21% e 45% as emissões de CO2, né? Nós, está aí colocado neste documento, achamos que a ciência tem que se voltar no sentido de viabilizar a utilização dos biocombustíveis no transporte de cargas, no transporte marítimo, no transporte fluvial, no transporte ferroviário, e obviamente no transporte de passageiros de massa, com trens e com, fundamentalmente, o que nos interessa são os ônibus, né? Se nós conseguirmos dar viabilidade tecnológica e comercial à tecnologia de utilização de biocombustíveis, no caso etanol, para mover caminhão, o que move plataformas, chassis de ônibus. O Brasil vem em seguida, depois dos Estados Unidos, com o segundo maior programa de utilização de biocombustíveis, que é o nosso etanol, né? O Brasil, o único país do mundo onde a utilização do etanol ultrapassou o consumo de gasolina na frota doméstica, e isso é uma tendência inexorável. Nós temos um programa muito mais sofisticado que a simples adição de 10%, nós temos uma adição de 25% e temos algo que é um compromisso e um avanço tecnológico da indústria, uma inovação da indústria, que é o motor Flex Fuel, que permite a combinação de gasolina já adicionada de etanol, ou etanol puro, qualquer mistura, isso aplicado a 94% da nossa produção de automóveis, que é a sexta maior do mundo, uma produção de 3,5 milhões de automóveis por ano. Muito bem, mas se isto está consolidado no mundo, e se nós conseguirmos no mundo acabar claramente, pelo exemplo brasileiro, com a discussão, com a campanha
infundada a respeito da contradição entre produção de biocombustíveis e alimentos, não é? Hoje aqui nós estamos para um momento de maior conhecimento de uma nova experiência. E eu ousaria dizer, nós estamos aqui hoje, neste dia, dentro da Rio+20, presidente, num momento histórico. Não é todo dia e nem todas as vidas das pessoas que passaram por esse planeta que você participa de um seminário, participa de um momento, participa de um processo do lançamento de um novo combustível para a humanidade. É muito bom que isso aconteça nesse espaço, que também se chama humanidade, porque nós estamos aqui, Arnaldo e todos os parceiros que vão falar nesse seminário, nós estamos diante de um momento histórico, no sentido de dizer que nós temos uma solução prática, efetiva, que vai começar a ter andamento. Vocês sabem que a questão de desenvolvimento de biocombustíveis para a aviação fez parte do memorando de entendimento chamado com status de diálogo estratégico, estabelecido pela presidenta Dilma Rousseff e pelo presidente Barack Obama na visita da presidenta a Washington em 2011, e Brasil e Estados Unidos têm cooperado de uma forma absolutamente intensa neste desenvolvimento. Talvez alguns aqui não saibam que a Lufthansa realiza testes desde junho de 2011, não é? E a Lufthansa já realizou mais de 1.183 voos experimentais, utilizando parcialmente ou integralmente biocombustíveis na sua frota, ou em parte de sua frota. A TAM, empresa brasileira, está em estudo e testes desde novembro de 2010, utilizando o pinhão manso. A Azul, junto com a Embraer, testou bioquerosene de aviação à base de camelina, desenvolvido pela Honeywell, primeiro querosene renovável já certificado para a aviação comercial do planeta. E desenvolve atualmente outro querosene renovável a partir de cana-de-açúcar, em parceria com a Mires e com a Azul. A Gol fará o primeiro voo teste durante a Rio+20 com o biocombustível REFA, que é mistura de óleo proveniente de milho não comestível com óleos e gorduras residuais, resíduos residenciais, comerciais e industriais. Portanto, além da exposição de propósitos de que nós precisamos fazer, não é? Além dos slogans que ficam bonitos no papel, o que nós estamos fazendo aqui como indústria brasileira é efetivamente buscar inovação através da pesquisa e aqui chegando a resultados concretos. Já temos um resultado concreto, que é o nosso programa de utilização de etanol dos automóveis. E nós esperamos, pelo que nós vamos ouvir nesse seminário, deixar muito claro que nós temos uma solução tecnológica e comercial viável para o transporte aéreo em todo o mundo. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês por participarem, por aceitarem este convite da Fiesp, do BID e de tantos parceiros, no sentido de participarem desse momento histórico para aprofundar essa discussão e celebrar esse momento. Muito obrigado. Eu vou quebrar um pouquinho aqui, Carlos, que eu estou com o ministro da Defesa me esperando, já faz 5 minutos aí embaixo, o ministro Celso Amorim. Então eu pedi aqui ao Arnaldo que a minha passagem por aqui é mais para cumprimentá-los, agradecer a presença de todos aqui na Humanidade 2012, aos palestrantes, àqueles que vão fazer as apresentações, os debates, agradecer também, te parabenizar, Carlos, por esse evento tão importante. Eu estou ouvindo aqui, estou conversando com o Arnaldo, que o banco tem todo o interesse em financiar esses investimentos para a gente produzir o combustível a partir da cana-de-açúcar. E me parece que amanhã que vai se fazer o teste, o primeiro voo, amanhã? É amanhã. Certamente o teste de um combustível de aviação, quando vai já fazer o teste, já tem uma certa segurança, né? Porque senão o avião pode... Então esse teste já está mais ou menos com quase 100%, né? Tem dúvida no teste? Não? Nenhuma. Não.
Então, o que nós estamos falando aqui é ter combustível de avião a partir da cana-de-açúcar. E o custo desse combustível em relação a esses que foram testados? Como é que é a diferença de custo? É mais barato o nosso? Mais competitivo? Ainda não é mais competitivo. É mais caro. Quanto mais caro em percentual? Não é comercial ainda, né? E aí? Não é. Ele tem que ser aprovado pela ASTM, que é a entidade internacional. Então, daqui a alguns anos vamos ter isso. Esse negócio de mais uns anos já fica... Cadê Deixa eu pegar o microfone aqui, que eu quero só sair com esse negócio aí um pouco claro na minha cabeça. Bem rapidinho, o problema é que, como ele é feito por um processo de fermentação muito parecido ao processo de fabricação do etanol, então nós acreditamos na Azul que, no longo prazo, ele deve ser muito competitivo. Mas que longo prazo? Longo prazo, hoje em dia... Não é Rio mais 40, né? Não. Longo prazo aí, talvez. Quem sabe, né, João? A gente tem uns planos meio malucos aí, né? Para dentro de uns 2 ou 3 anos, talvez. 2, 3 anos. Começar a ter 2, 3 anos voos para o país comerciais. é curtíssimo prazo, é nada, né? Na vida da gente não é tão longo prazo. Você pisca o olho e passa 2 anos, lamentavelmente. Você imagina só, nós estamos em 2012. 2010 não é um ano novo? 2010, pô. É agora, já passou 2 anos, estamos em 12. Então, eu queria dizer que é animador essas coisas do Brasil. Aliás, esse espaço aqui tem mostrado isso, essas coisas brasileiras, né? Quer dizer, a gente muitas vezes não enxerga as vantagens que o Brasil tem, mas de repente você vai ver, vai falar em emissão de CO2, Carlos. O que emite na geração de energia é a grande emissão de CO2 no mundo, né? 66% é da geração de energia. Quando você fala em carvão, fala em gás, emite 100 vezes mais do que hidrelétrica. Enquanto o mundo tem 17% de hidroeletricidade, nós temos 84%. Então, damos um exemplo. O etanol emite muito menos que a gasolina. Nós damos um exemplo. Então, realmente, o Brasil, hoje, em termos de sustentabilidade, ele serve como uma referência muito grande. Por isso que nós quisemos fazer isso aqui, esse espaço. Procuramos um lugar que realmente representasse a beleza do Rio de Janeiro e a beleza brasileira. Eu acho que esse canto aqui, quem não visitou ainda, subir lá no último andar e ficar, você passa meia hora distraído lá com a vista e não percebe que o tempo passa. Então, tanta beleza natural. Ao mesmo tempo, você está vendo tudo, né? A praia, mar, montanha, floresta, desenvolvimento, automóvel, enfim, você está enxergando essa mistura toda que representa tudo aquilo que está na vida da gente, né? O foco desse espaço é a humanidade, porque tudo está em função do homem. Nada é mais prioritário do que as pessoas. E quando a gente fala em sustentabilidade, dentro da visão prioritária das pessoas, não é sustentável você privar uma pessoa de um prato de comida ou de um emprego. Por isso que a sustentabilidade é o equilíbrio das questões ambientais, econômicas e sociais. E eu acho que hoje há quase uma unanimidade em torno disso aí. Hoje, agora, simultaneamente, eu fui até na sala errada, me falaram, me orientaram, eu fui lá numa sala que eu já tinha ido de manhã, ainda bem que eu percebi antes de subir lá na frente, aí eu percebi, eu estou no lugar errado e saí. Mas está lá o Paulo Nogueira, que é o pai dos ambientalistas brasileiros, que hoje é conselheiro da Fiesp, imagine só. Aí, esses dias, teve uma mesa redonda, o Greenpeace e a Fiesp saem para juntos fazerem o seu... Isso é século XXI, é o século do diálogo, é o século de uma linguagem diferente, do entendimento. Cada vez mais o espaço para os espertinhos vai saindo fora. E dos radicais também. Quer dizer, nós precisamos realmente ter desenvolvimento, mas com responsabilidade. Nós temos que preservar realmente o meio ambiente, que é também visando o interesse do homem. O planeta é nosso, a saúde é nossa. Então, eu sinto que nós estamos tão alinhados, né? E esse espaço difere do outro, porque lá é fechado, aqui é aberto. Quando eu peguei esse projeto a primeira vez, eu falei, olha, nós vamos ter umas 5.000 pessoas por dia aqui, hein? Olha lá, eu quero uma estrutura, vamos precisar de 5.000. Graças a Deus dá para ter 5.000 simultâneo. Só que sábado teve 50.000 pessoas que visitaram isso. Sábado, 50.000. Hoje tem filas, aí eu falei, segunda-feira vai acalmar, tá uma fila enorme, quilométrica. Enfim, isso é muito saudável. Mais saudável, gente que fica 2 horas na fila e sai feliz. E não reclama e sai querendo voltar com a tia, com o sobrinho, com o irmão, com o vizinho, enfim. Então, eu acho que é uma participação da indústria de São Paulo, do Rio, de forma diferente, mostrando a sustentabilidade como ela é, numa linguagem moderna, uma linguagem, eu diria, quase que mágica, criativa, não é?
Então, fico muito feliz. E, paralelamente a essa visitação pública, que todos têm acesso, não é? Paralelamente a isso, tem eventos culturais, shows, lá no hotel, e paralelamente tem fóruns como esse, que discutem temas. Nesse momento, estão tendo fóruns simultaneamente dos temas mais importantes que o país pode ter. Não é? Então, e eu gostei muito que hoje, quando eu cheguei cedo, estavam os alunos do Colégio Naval, todos fardados e tal. Falei, vocês estão indo, porque eu perguntei, porque como aqui é o forte, de repente eles estavam para visitar o forte, né? Não, nós vamos aqui na Rio+20. Então, aqui agora é a Rio+20. Então, é interessante essa visão da sociedade, vamos na Rio+20. Então, isso para mim é muito gratificante, a gente ter tido todo o sacrifício, que não foi fácil virar essa realidade aí, mas hoje a sociedade fala, vamos na Rio+20, vim aqui no Humanidades 2012. Estou falando tudo isso porque é importante que quem aqui ainda hoje já visitou aqui o espaço, por favor, levanta o braço só para... Então, a maioria ainda não visitou, certo? Como todos aqui estão prestigiando uma palestra, eu convidá-los, vocês que já estão aqui dentro, olha, saiam, peguem uma fila e voltem daqui a 3 horas. É um convite ao amigo da onça. Você convidou todo mundo aqui, cara. Então, terminar, que horas vai terminar aqui? 6 horas. 6 horas. Então, eu vou pedir, Érica, peça um monitor ou 2, quando terminar, aqueles que quiserem fazer, vai ter uma visita monitorada que sai daqui, eu não sei nem se isso já está tendo. Está tendo isso ou não? Não. Então, eu acho até que devíamos implantar para os casos de palestra, como esse, assim, quando quiserem visitar, acabou a palestra, vem uma visita monitorada e já entra direto. Porque quem está aqui está interessado, está contribuindo, está participando, né? Porque senão não tem jeito, né? Vai ser o convite do amigo da onça. Vocês são convidados a ficarem na rua 2 horas e depois voltarem para onde vocês já estão. Não estou desrespeitando os demais, mas vocês já estão aqui dentro. Então, estão todos realmente convidados. Logo em seguida, ao evento às 18 horas, aqueles que tiverem interesse, vamos fazer uma visita aqui especial para que vocês não tenham nenhum tipo de demora. Carlos, parabéns, uma boa reunião. Um abraço para o nosso presidente Moreno, que, aliás, esses dias esteve na Fiesp, nós estamos montando assinamos lá um convênio, eu estava no exterior, o meu primeiro vice, o Benjamin, que assinou com ele, para instalarmos o BID na Fiesp. Não sei como é que está isso, até que eu sei que o convênio foi assinado e a coisa está caminhando. E é muito importante essa aproximação com vocês. Tem um ótimo seminário, um ótimo fórum, que o assunto é da maior importância. Muito obrigado a todos. Um abraço forte. Bom, primeiro eu queria, claro, agradecer à Fiesp, não somente por possibilitar a realização desse evento nessa sala aqui, como vocês podem ver, privilegiada, mas também por organizar toda a logística desse evento. E também queria endossar o convite que foi feito pelo Paulo e o Carlos, que eu já visitei a Humanidade 2012 e realmente vale a pena aproveitar a oportunidade que vocês já estão aqui dentro. Bom, o que nós vamos apresentar hoje à tarde aqui são os primeiros resultados de uma análise de sustentabilidade da utilização de biocombustível para a aviação e a sua produção a partir de cana-de-açúcar. Até todos esses voos que foram mencionados, nenhum deles foi feito com esse tipo de combustível, a partir de cana-de-açúcar. Então, amanhã vai ver o primeiro voo utilizando biocombustível a partir de cana-de-açúcar, que é baseado numa tecnologia desenvolvida pela Mires, que vai estar aqui nesse painel apresentando mais detalhes. Esse estudo foi feito pelo ICONE e financiado pela Embraer, Boeing e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E vai ser apresentado pelo André Nassar em alguns minutos. Eu queria dizer que esse estudo de parte do BID é parte de uma iniciativa mais ampla que nós temos de apoio a biocombustíveis de aviação na América Latina como um todo, e que tem outras atividades que também estão em execução. Inclusive estudos de produção de biocombustível a partir de camelina na Argentina, um estudo de viabilidade de uma primeira planta comercial no México, e também o desenvolvimento de um plano de ação para que todos os voos comerciais durante a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 utilizem biocombustível em proporções variadas. Eu acho que até lá vai haver muito mais uma viabilidade de que exista produção suficiente para isso, né? Outros temas que eu queria mencionar
é que amanhã, como mencionou o Paulo Scaff, vai haver aqui no Humanidade 2012 uma sessão de energias renováveis para desenvolvimento sustentável, onde vai haver uma sessão específica de biocombustível também, e aí vocês poderão conhecer mais detalhes do que o BID e outros institutos estão fazendo sobre biocombustíveis na América Latina também. De forma resumida, a visão do BID com biocombustíveis é que nós vemos que é uma oportunidade muito grande para a América Latina e o Caribe contribuir como produtor, exportador relevante no mundo na produção de biocombustíveis, especialmente para a aviação, porque no caso da aviação tem muitas outras particularidades que favorecem o desenvolvimento de biocombustível. O consumidor, as empresas aéreas, têm um compromisso com a redução de emissões de carbono que você não encontra isso quando se discute o biocombustível veicular. Nenhum consumidor de gasolina ou álcool tem essa obrigação, né? E as empresas aéreas já têm esse compromisso a nível mundial. Outra característica favorável ao biocombustível de aviação é que o setor decidiu que esses combustível alternativo de aviação, devem ser desenvolvidos de forma a que não seja necessário nenhuma modificação, nem nas turbinas, nem no sistema de distribuição, transporte, armazenagem, que facilita, evidentemente, a penetração desses combustíveis no mercado. A especificação técnica desse produto é única, internacional, ao contrário de gasolina e diesel, que cada país tem ao menos 2 ou 3 especificações diferentes. Ele não está sujeito a todas as políticas que vemos em vários países de subsídios a gasolina e diesel. Os pontos de consumo são dezenas de aeroportos, são responsáveis por 90% do consumo, enquanto se fala de gasolina ou biodiesel ou diesel, são milhares de postos de gasolina. Então, eu queria finalizar agradecendo a participação de todos vocês e principalmente os nossos panelistas que vão participar e o André, que vai fazer a apresentação. Então, rapidamente, nós vamos ter como panelista o Edgar de Oliveira Rosa, que é o líder de cana-de-açúcar e biocombustíveis no WWF Brasil, o Guilherme Freire, que é diretor de estratégia e tecnologia ambiental da Embraer, o Adalberto Febeliano, diretor de relações institucionais da Azul Linhas Aéreas, o Rodolfo Braz, responsável por programas com a Embraer, da GE Aviação, o Joel Velasco, vice-presidente sênior da Amires, e a Jane Rupp, que é diretora de meio ambiente do ICAO, não do ICAO, em Montreal. Agora, antes de saber do André quantas toneladas de carbono o voo de amanhã vai estar economizando, eu queria passar um vídeo que a Azul, a Embraer e GE prepararam sobre o voo demonstrativo de amanhã. E depois, diretamente, o André está convidado para apresentar o estudo que foi feito. Os consumidores industriais de energia de fontes
Bom, gente, boa tarde. Eu combinei com os tradutores que vou falar em inglês, porque aí é mais rápido para eles passarem para o português. E os slides estão todos em inglês, e acho que também para o benefício dos estrangeiros, né? So it's a pleasure to be here. I'd like to thank Fiesp and the Inter-American Development Bank, Embraer, and Boeing for sponsoring the project, and also Emirates with the work that we are doing together with them. So we have the idea of, I'm going to use 20 minutes, 10 minutes to present the life cycle, the greenhouse emissions life cycle analysis that we estimated for the sugarcane-based, sugarcane-derived biojet fuel, and 10 minutes to discuss what we are calling as a benchmark of the different sustainability standards available for biofuel as a whole, because this is also, the study is divided into two pillars, I would say. It's a bit small here. I know it's a technical study, so sorry for this, too technical PowerPoint. But anyway, it's better to have good content than any other thing. So we have these two objectives, and this is sponsors the Boeing, Inter-American Development Bank, and Embraer, and you can see the team that is doing the study there. So we have mainly for ICONI, my institute, and we have a partnership with Joaquim Seabra from Unicamp, helping us in the simulation of the sugarcane industry, sugarcane mill. So I'm going to present the results for the life cycle GHG emissions. So this is only GHG. Some people ask, are you measuring life cycle on water? Not yet. Probably we are going to measure on water life cycle as well, and other parameters, right? But this is focused on GHG now. And the two main goals is to improve our knowledge on the carbon footprint of a biojet fuel derived from sugarcane, right? So we know a lot about the carbon footprint of the biofuel and the ethanol and bioelectricity, but that's the first time that we do a calculation on a biojet fuel that is using sugarcane, the sugar of the sugarcane as the feedstock, and of course disseminate the results for public debate, because we know that GHG emissions methodologies is something that is still being discussed, right? There are a lot of discussions about the different options, different methodologies. You can use a consequential approach, you can use an allocation approach, so there are different approaches, so it is important that we test them, right? So we use the different approaches and show the results and let the people to comment and criticize and so on. Okay, so we decided in the life cycle to use two steps. One is adopting all the parameters related to sugarcane equal to the parameters estimated by the U.S. Environmental Protection Agency, right? And I'm going to present the results based on that assumption. Everything that I'm going to show in terms of the emissions related to sugarcane is the same, use the same methodology that EPA used when they published the results in 2010. And we have a second step that we still need 2 months to finish that, and we use a different approach using the same approach of California Air Resource Board, because they are two different methodologies. They generate different results, so we decide to do both, compare them, and let them to be scrutinized and criticized and so on. That's the main idea. The only thing is that the CARB approach is a bit complicated to explain, and the EPA approach is much easier to explain. That's why we decided to finish the analysis with the EPA first and present it here. Of course, we present the results in terms of grams of CO2 equivalent per megajoule of farnesene. Farnesene is the biojet fuel that will be blended to the A1 jet fuel, right? That's the final molecule, final product. And we are using Emirates parameters, of course. So Emirates is providing all the estimates and parameters that we use to estimate. We decide to use two routes. So one route, assuming that the biojet will be produced 100% from the sugarcane syrup, and another route
that we use the sugarcane syrup plus the molasses that are coming from the sugar mill. So you have the sugar mill, and then you have the molasses as a byproduct, and we, recycle the molasses in the. Thank you, Joe. Recycle the molasses in the syrup, and then we have a different route. In the first route, we need 27 tons of sugar cane to generate 1 ton of FEN. FEN is the intermediary product. I'm going to explain that. And the second one, because we are using the molasses from the sugar production, then we need less sugar cane to produce the same amount of FEN. Okay? And all parameters are assuming the technology, the projected technology for 2022, when Amyris believes that its technology will be commercially available. That's the main idea. And of course, EPA results are for 2022. That's why you're using 2022 as the deadline or as the base date. And so this is the stages. So we have the sugarcane cultivation and transportation. We are using EPA parameters there. Then we have the FEN or the farnesene. So this is complicated. You have the farnesene and the farnesene. So it's not easy to identify the two products because you have only an A or an E difference. But anyway, they are different in terms of the structure of the molecule, right? Numbers of carbon and ages and so on. So then you have the production which is linked to the sugarcane mill, right? And you have the FEN production. Then you transport that to a chemical industry where the FEN will be hydrogenated, and then you have the farnesene, which is the final product. Then that farnesene will be transported to the airport, and then will fill the tanks of the airplane, right? So we are measuring. This is all the whole cycle that we are measuring here. Okay, so in terms of result, so I already explained that. So one is using only the syrup. So you have the sugarcane milling. Then you have the sugar juice production. Then you concentrate to the syrup, and then you produce the FEN, and you have the cogeneration plant. The cogeneration plant is really important for the final results in terms of GHG emissions. And in the second route, you have the sugar production, and the sugar production is supplying the molasses to the same route, which is more common because in general our mills here in Brazil have ethanol production and sugar production and attached ethanol production. Now it's the opposite, but anyway, that's the model that we have that predominates here in Brazil. In terms of results, we are of course comparing with the aviation kerosene, right, which is the left column there. So we have the aviation kerosene is emitting around 81 grams of CO2 equivalent per megajoule, right? In the first route, the route using only the syrup, we have a total emission of 46 and a credit of 38. Then you have, it's 56 and then a credit of 48. I'm changing the balance is 15 grams of CO2 equivalent per megajoule. So the number is this middle triangle in the middle there, which is the 15, which is the balance between the positive and the negative columns there. I will not explain all the parameters there, but we are taking into account indirect land use change in the calculations. We are taking into account, of course, all the fertilizers that are used to produce sugarcane. We are taking into account mainly all the variables that are related to the emissions in the sugarcane production and in the refining process, right? And in the second route, you have less emission on the sugarcane field, but also you have less credit because you are generating less surplus of electricity, right? And you can see that this blue column, the negative one, is due to the main reason for that credit is the surplus of electricity because of the burning of the bagasse, right? So this is really important in terms of the final results. Without that, the emissions would be much higher. Okay, so this is around 15 grams of CO2, which is minus 82% or 82% emissions reduction
comparing to the kerosene, the aviation kerosene, the fossil kerosene. Okay. Some uncertainties. One is that we are working with projection scenarios. Of course, there are uncertainties related to that. Second is that EPA, I would say that EPA overestimated N2O emissions on crop residues of sugarcane because they don't have the numbers for sugarcane, and then assume perennial grasses as a surrogate for that, because this is how the IPCC recommend to do. And when you do that, you are emitting more N2O than sugarcane. So if we change that, we would get lower emissions on the sugarcane production. You have all the uncertainties related to indirect land use emissions. I will not describe them. I put there, I think, five uncertainties, but we can list 20 or more than that, okay? But anyway, and in the refining process, of course, the amount of electricity surplus is really very important, right? So EPA assumed that EPA has a kind of a optimist assumption on that. So it's a pessimist assumption on emissions on the sugarcane production, but EPA has a optimist assumption on the electricity surplus generated, right? Generation, because they are assuming 40% trash collection in the field and use to generate electricity together with the bagasse, right? So we could have in the detailed study, we have some sensitive simulation there to see how the two variables impacts in terms of the result. But anyway, this is important to tell you that we are considering different uncertainties, of course. So those are the main conclusions of the first study. The second study, I guess I'm using my time, right? 10 minutes. I still have the other 10. I don't know. This is not moving forward. Let me see. We can. So the second study is. Você pode mexer ali ou eu estou fazendo alguma coisa errada aqui? Obrigado. The second study is the benchmark of the Amyris renewable jet fuel against major sustainability standards. Why we are doing that? Because, of course, the aviation industry probably will want to use a sustainability standard as a way to guarantee that that biojet fuel is sustainable or not, right? And the sustainability standard is one of the options available in the market to guarantee that not only the GHG emissions, but also all the other all variables related to sustainability will be compliant by the biojet fuel, or by the production, the supply chain of the biojet fuel, right? And there are several sustainability standards, and they have different characteristics. So the idea is to understand them, the problems and the weak points and the strong points of each of them. And we are analyzing mainly three sustainability standards, because those are the standards that are being used for certifying biofuels, right? Not biojet fuels, but agricultural-based biofuels. And so we are analyzing the Bonsucro standard, Roundtable on Sustainable Biofuel, and the International Sustainability and Carbon Certification Standard, ISCC. And also we are comparing the principle, we compare the principle and criteria of those standards with the IDB balance scorecard to understand the difference between them. But we are not comparing the IDB scorecard with the standards, right? Because the IDB scorecard is not a certification process, but it's a methodology to self-assess the sustainability pattern. We use documentation analysis, of course, so we had to go over deeper and deeper and go over all the documentations of the three standards. We had strong interactions with the standards, right? Some don't agree with the conclusions that I'm going to show here. So we are still debating that, because everything that we wrote about them, we send them and ask them to give feedback for us. And we are, of course, taking into account all the feedbacks, because there are several benchmarking studies available,
but in general, they don't consult, they don't ask, they don't allow the standards to give their opinions, right? And we decide to do in a different manner, right? But anyway, that was an interesting process, but a bit hard for us because we are in the middle of, 3 different standards, and they are, of course, competing against them. And of course, we've done interviews with all companies that are certified or in the process of becoming certified, and with the certifiers as well. Of course, this is focused on the Brazilian case, right? So we are focused only on the companies that are operating here in Brazil. We know that standards are, for example, just an example, ISCC has no certification in sugarcane here, but they have in Colombia, I guess, in sugarcane, right? But of course, we are not considering that. And we have a kind of a well-structured methodology to compare them, because otherwise that would be too much subjective, right? So we need objective criteria to compare, to benchmark the different standards. And that methodology was based on this four steps. One is to compare the criteria and the framework for benchmark production standards. So all the environmental aspects that the standards are taking into account, for example, biodiversity, land use aspects, GHG emission aspects, socioeconomic aspects, and food security aspects. And also, this labor and work health and safety is in the wrong place, should be in the socioeconomic, right? So we analyze the principle and criteria of all standards and compare them. That's the first thing. So what is included and what is not included. That's one thing. Second is to compare the benchmark for chain of custody, because of course you certify the production, but you have the supply chain, all the supply chain. So you have this chain of custody system, because that biofuel, that sugarcane will be produced and then transported to the sugar mill, and then in the sugar mill will be transported and used in a different place. This is more or less similar. There are no difference among them, relevant difference. The third aspect is the question of governance. So are all standards transparent in the same level or not in terms of governance, in terms of multi-stakeholder process, right? This is also very, very important. This is the main, I would say, source of debate among us and the standards, right? Because, of course, transparency is really very important for the client, and sometimes the standards have different way to handle with transparency. And the last thing is to understand what we are calling the risk assessment. So what are the risks related to the different standards? Some standards have higher risks or lower risks for the companies that are being certified. And also what we are calling as the conformity assessment. So if the methodology behind the way, for example, can we trust in the auditing systems or not? What are the instruments, the tools that the standards have to guarantee that the auditing process is trustable or not? That's the main idea. So we've tried to understand that and compare as well, right? Because this is a new system of certification, and of course, there are the auditors are not fully trained to go to the fields and to do that in a transparent, fast, but also in a way that they are guaranteed that the sustainability aspects are being complied, right? And we have this criteria of evaluating if it's major, minor, not required, and if there is the specification or not. So we have this kind of a formal structure methodology to do that. So you have the executive summary. We distribute that, but you will not find all these elements in the executive summary, but the study will be public soon. And of course, we have the gap analysis. This is the conclusion. That's the final slide. Oh, sorry. And the gap analysis is what? What are the gaps? Yeah. What are the gaps? The main bottlenecks. What are the gaps for the sugarcane industry? Because this is sugarcane, right? For the sugarcane industry to comply with all principles and criteria of the standards. And remember that the standards have
some principles and criteria that are similar and other that are not similar. So for some standards is, I would say, easier for the sugarcane industry to comply, and for other standards not so easy because of the different principles and criteria, right? And for the Bom Sucro is the main standard that was adopted by the sugarcane industry here. So all companies are using the Bom Sucro. So the main bottleneck for Bom Sucro is to expand, right? And the main bottleneck for the ISCC and RSB is to implement that, because there is no certification using RSB or ISCC in sugarcane in Brazil. Okay? Again, ISCC is certifying sugarcane in Colombia, I guess, but not here in Brazil. And in terms of implementation, the main challenge for the sugarcane industry is to certify the third-party suppliers, right? Because the sugarcane is the supply chain of sugarcane in Brazil is you have the on-managed and on-produced sugarcane fields, and you have the suppliers of sugarcane, right? And the companies now is certifying only the area that is on-managed by the companies. But of course, they all have the target to certify the third parties, which is a challenge. It's a big challenge because you don't control what your independent supply is doing in the sugarcane field. You only buy the sugarcane, right? And of course, the companies that are adopting faster, in the faster manner, the standards, are the ones that already have management programs implemented. Because then your transaction costs, the investment that you have to do in order to comply with the standards are much lower, right? So you have an issue of a gap in terms of expanding the standards. The second thing is the compliance with some points of the Brazilian legislation, right? So we still have issues on complying with the Brazilian Forest Code, which is under reform now. So I will not get into the details on that because we would spend the whole afternoon on that. And with the labor, especially overtime. So we still have this discussion of overtime hours here because you are in the middle of the harvesting season, right? And you cannot have more than 2 hours overtime for the workers there, and sometimes it's really difficult to control that. And you have the worker and health and safety regulation, which is here in Brazil is really, really strong, right? Who knows this NR31 knows that it's quite difficult to follow that, to comply with that. But anyway, companies are committed to comply with this NR31 regulation, right? Of course, you have another, it is important to take account that several companies are in the process of becoming compliant with those regulations, so this is important, right? Because if you say, I will certify only companies that are compliant with 100%, you will find no companies here because the legislations are new, several are new, right? So they are being, requirements are being adapted to the reality of the production. And of course, you have older mills that need to make some structural adaptations in terms of the setup of the industry and so on. And you have gaps that goes beyond the law. And in general, in that case, they are more related to the RSB in the case of the high conservation value areas in terms of the indirect land use effects, because only the RSB have principles on that, right? And on food security. ISCC has on ILUC as well, right? So you have the indirect effects on food security. They are not implemented in the standards yet, and the RSB has the idea to implement that, and this is a gap, right? And you have also the good governance issue, right? Which is, you have Bom Sucro and RSB that are a part of the CO Alliance, which guarantee some, I would say, some requirements in terms of governance, right? And of course, this almost guarantee that they have the highest standard in terms of transparency available in the standards. So those are the main, I'm going to stop here. Those are the main conclusions. And then we have some time for debate. Thank you.